Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre reforma íntima e evolução. Todos nós, espíritos encarnados na Terra, estamos aqui em busca da felicidade. Todo mundo deseja ser feliz. Esse é o nosso grande objetivo nesse planeta. Encontrar a felicidade, encontrar a paz. Mesmo sabendo que esse período que nós vamos passar aqui é muito curto. Por isso, em realidade, a felicidade que buscamos, que sonhamos, é aquela felicidade que não termina. É aquela felicidade que prossegue na imortalidade, até alcançarmos a perfeição. E nós sabemos que esse processo evolutivo que nós estamos inseridos, ele é inevitável, ele é individual, ele é intransferível. E à medida em que nós vamos fazendo a nossa reforma interior, a nossa transformação de hábitos, de sentimentos, de pensamentos, de emoções, sempre buscando degraus mais elevados, a essa medida de crescimento é a medida da felicidade que nós vamos encontrando. Porque a felicidade ela não está nas coisas exteriores. A felicidade está no ser, no imo da criatura. E nós sabemos que nós podemos fazer essa caminhada de crescimento, de evolução, por dois caminhos. Ou através do automatismo, que é justamente naquela tentativa, erro, acerto, essa busca a todo instante levado pela força das próprias coisas, levados pelo impulso do próprio progresso, pela força que as coisas tendem a ter, a nos impulsionar para a frente e para o alto. Esse automatismo, ele funciona através das tentativas. É como se nós fôssemos batendo, até que uma porta se abre. Ele se dá através da experiência, muitas vezes dolorosa, não é verdade? E aí nós lembramos uma coisa que acontece muito com a criança. A criança, quando está descobrindo o mundo, a criança, quando está no seu processo de crescimento, ela quer experimentar as coisas, não é verdade? E às vezes ela observa lá a tomada na parede lá, e ela quer colocar o dedinho, e a gente avisa, olha, não coloque o dedo aí que você vai tomar um choque. Só que ela não sabe o que é choque, ela não sabe o que é essa experiência. E de repente, por um descuido nosso, criança às vezes, como o pessoal diz na gíria, criança às vezes cega a gente, não é verdade? Então muitas vezes por um descuido nosso ela vai lá e coloca o dedo e toma um choque. Quando ela toma um choque, ela chora. Momentos depois, se nós pegarmos a mãozinha dela e levarmos na mesma direção da tomada, ela puxa, né? Ela chora, ela não quer, porque aquela experiência dolorosa para ela serviu como um ensinamento. Então ela pensa, não vou botar não porque dói, incomoda. Esse é o processo do crescimento através do automatismo. A gente vai experimentando, se dá prazer, continua, se dá dor, a gente se recolhe. E isso nesse processo ininterrupto do crescimento do espírito. Mas a outra forma que esse crescimento pode acontecer, que essa evolução ela nos convida, é através da autoconsciência, da percepção, do desejo que a criatura apresenta de querer se melhorar.
o desejo de evoluir. Então, a partir daí, ela vai ter uma evolução consciente. Ela não vai estar apenas submetida ao automatismo da existência, da vida, das coisas. Ela vai estar tomando consciência da necessidade de crescer, de evoluir, de se tornar uma pessoa melhor. Porque a cada passo que ela dá para frente, ela sente o prazer, a alegria do crescimento. A sensação que ela tem a cada conquista a impulsiona a buscar conquistas maiores, cada vez maiores. Então a gente criou aqui um roteiro. Evidentemente, esse roteiro não é infalível e não é uma receita de bolo. Isso é baseado nos estudos, né, de Joana de Ângeles, de Amélia, da codificação espírita. Então, dos vários anos que nós estamos estudando o Espiritismo. E a gente traz aqui um roteirozinho pequeno, para que a gente possa entender um pouco essa reforma íntima. Porque às vezes as pessoas dizem, você tem que melhorar, você tem que crescer, você tem que se reformar. Mas como é que é isso? Não é verdade? Como é que é esse processo de crescimento, de reforma íntima? Então nós listamos alguns passos para que a gente possa colocar em nossa cabeça mais ou menos, né, um roteiro. Então, a primeira coisa nesse processo de reforma íntima é a percepção da necessidade de mudar. Percepção da necessidade de mudar. Então, esse é o primeiro passo. Se eu, por exemplo, olho para mim e não consigo perceber em mim a vaidade, eu não vou poder trabalhar para me livrar da vaidade, porque eu acho que eu não tenho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para me transformar é perceber a necessidade de mudar. Então, eu tenho que me perceber nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodescobrimento. Eu tenho que perceber o que em mim precisa ser mudado. Porque às vezes a pessoa não percebe. Ela tem os defeitos, ela não consegue perceber os próprios defeitos. Ela tem as imperfeições e não consegue perceber as próprias imperfeições. Então, se ela não percebe, ela acha que não tem. E se ela acha que não tem o que mudar. Então, o primeiro ponto, que é muito importante, é a percepção da necessidade de mudar, de se transformar, de se reformar. E aí vem o segundo passo, que é o desejo sincero da mudança. Como assim, Cláudio Manuel? Porque às vezes a pessoa até percebe que precisa mudar em determinados setores da vida. Ela percebe que precisa melhorar, que ela tem determinadas deficiências que têm que ser trabalhadas, determinados vícios que têm que ser trabalhados, determinadas posturas que têm que ser trabalhadas. Mas ela não quer. Não quer. Quantas pessoas dizem assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser sempre assim, que o pessoal brincando diz que é a síndrome de Gabriela, daquela música cantada por Gal Costa. Não é? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim, porque eu não vou mudar. Então, ela percebeu o defeito, o vício, o equívoco, mas ela não quer mudar. Não quer. E se ela não quer mudar, ela não vai mudar. Ela vai depender no futuro de outras circunstâncias, e aí a irmandor muitas vezes se apresenta para nos impulsionar na mudança. Então, primeiro passo, a percepção da necessidade da transformação.
Segundo passo, o desejo sincero de mudar, de se transformar. O terceiro passo é o esforço na mudança. E é aí que a mudança vai começar a acontecer. Quando a gente detecta o defeito, a imperfeição, o erro, o vício, e a gente vai trabalhar com um esforço, muitas vezes, hercúleo, para vencer essa coisa que nos inquieta, que nos incomoda e que está impedindo a nossa felicidade. Pois bem, depois que a gente está nesse processo de mudança e a transformação começa a ocorrer, nós começamos a dominar determinadas imperfeições, começamos a transformá-las, começamos a colocar a luz sobre a nossa sombra, para que essa sombra possa ser visualizada e, recebendo os raios de luz, ela possa se diluir. A gente vai ter que manter essa postura. É a perseverança no trabalho. É a perseverança nesse processo de transformação. É não voltar. É não retroceder. É continuar. Evidentemente que nesse processo de transformação nós vamos cair várias vezes. Não é verdade? Muitas vezes a gente pensa assim: eu descobri que eu dou muita atenção à fofoca, então eu vou me vigiar agora para evitar falar mal da vida dos outros e nem dar ouvidos àquelas pessoas que falam mal da vida dos outros. E aí de repente a gente começa, primeiro dia, segundo dia, se vigiando, se observando, alguém vem falar alguma coisa, a gente faz, isso não é coisa boa, não quero saber, e a gente vai levando, depois de 2 semanas, a gente começa a se achar, né? Poxa, venci isso aí, como se fosse fácil. Venci, já não dou mais ouvido às fofocas, já não falo mal da vida dos outros, e aí o tempo vai passando, e lá um dia, encontramos um amigo ou uma amiga na rua, e ela diz: Cláudia Manuel, você não sabe o que aconteceu com fulana. Eu imediatamente, num ato de vigilância, me conte, diga aí, conte tudo, todos os detalhes, não me esconda nada. E depois que a conversa acontece, quando eu saio, eu lembro, meu Deus do céu, caí de novo. Isso é natural. A conquista do si é uma tarefa difícil. Nós cairemos várias vezes. E aí lembramos o apóstolo Paulo, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque quando eu penso no bem, o mal já está em mim. Isso é interessante que a gente perceba, porque muitas vezes, com certa ingenuidade, no trabalho de reforma íntima, de edificação do reino de Deus em nossos corações, nós achamos que vamos nos transformar num estralar de dedos. Não, não vai ser assim. Sinto desalentá-los, mas alegro-me em alertá-los. Não vai ser assim. Por que não? Porque nós somos espíritos milenares. Agora, nessa atual encarnação, é que a nossa ficha começou a cair. Isso quer dizer que nós temos nos nossos arquivos espirituais milênios, centenas de encarnações, onde nós cultivamos o mal, onde nós nos dedicamos à perversidade, onde nós alimentamos nossos vícios, nossos defeitos, nossas imperfeições. E não é agora, nesse momento que eu decidi que vou me transformar, que a coisa vai acontecer no estalar de dedos. Não. A transformação é lenta. A transformação é dolorosa, sim. Porque ninguém gosta de se observar e perceber chagas, úlceras. Por isso que Paulo dizia: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque nós trazemos de existências passadas esses hábitos. E todo hábito que é alimentado durante séculos e milênios, ele não vai ser
transformado em dias, em anos. Então nós começamos agora a nossa tarefa de crescimento e os milênios nos aguardam para a nossa conclusão. Então é muito trabalho pela frente. Por isso, o esforço da mudança e a perseverança na mudança. Porque muitas vezes encarar a nossa própria realidade é difícil, na verdade. Eu costumo dizer, e às vezes eu brinco com as pessoas na casa espírita, eu digo que atrás da porta de todo o centro tem um asário. E o pessoal faz, Cláudia, Manuel, o que é asário? É um armário invisível, cheio de asinhas. Aí a pessoa, quando vai entrar no centro, sem se perceber disso, pega essa asinha e coloca nas costas. O centro espírita está cheio de anjo. E aí o pessoal muda até a voz. Meu irmão, muita paz. Que Jesus esteja com você. E anda assim devagarinho. Aquela fisionomia de anjinho. E aí quando sai, sem perceber, a asa fica. E lá fora, salve-se quem puder. E dentro de casa, diante da família, muitas vezes se transforma num ditador, numa pessoa cruel, crespa, agressiva. No trabalho, às vezes pisa nos seus subalternos, inveja aqueles que estão acima. Por quê? Porque o encontro consigo é fascinante, mas extremamente doloroso. Porque nós vamos perceber que há uma diferença muito grande, e é por isso que acontece muitas vezes na casa espírita. Porque nós, na casa espírita, aprendemos o que é o ideal. Não é verdade? Evangelho segundo o Espiritismo, caracteres do homem de bem. Quando a gente começa a ler aquilo ali, meu Deus, a gente observa. Eu vou lendo, não faço, eu não faço, eu não faço, eu não faço, e eu vou vendo que eu não estou enquadrado dentro do que é ser um homem de bem. E no final Allan Kardec diz, a lista não está completa. Pronto. Se eu não tenho nem essa lista que foi dada, imagine o restante. E aí, para não ter esse sofrimento, o que é que a gente faz? Faz de conta que já é. Mas isso de uma forma imperceptível. Não é por maldade, é porque é confortável se achar líder espírita, se achar missionário, se achar já uma pessoa evoluída. Isso é confortável. Esquecendo-nos que a mudança normalmente é precedida por uma crise. E a crise traz turbulência. E a turbulência traz desconforto. Ou seja, nós precisamos passar por esse desconforto de sair da zona de conforto que estamos para poder crescer. Então, perseverar na mudança é muito importante. Manter essa transformação. Evidentemente que nós vamos ter alguns obstáculos a isso, não é verdade? Porque às vezes, muitos hábitos nossos são de consequências negativas, dolorosas, mas no momento é prazeroso, não é verdade? Se não fosse, não cairíamos. Então muitas vezes dá uma saudade daqueles hábitos. E nós temos que estar vigilantes para não retornar a cair na mesma circunstância. Então essa saudade que muitas vezes dá é um obstáculo. Não é? Muitas vezes influência de amigos, não é verdade? Às vezes, por exemplo, nós queremos vencer o alcoolismo. E aí começamos nessa tarefa para lutar, para vencer o alcoolismo, mas de vez em quando aparece um amigo e faz, fulano, nunca mais foi lá, no barzinho, vamos tomar uma cervejinha. Não é? E muitas vezes esses amigos de bar, às vezes fazem algumas brincadeiras que são cruéis. Aí, hein, sua esposa está lhe dominando, não quer vir mais beber com a gente. Então, muitas vezes esses amigos convidam para a gente retornar àqueles hábitos que estavam nos prejudicando. Sem falar da influência espiritual, não é verdade?
Se nós trilhamos e estávamos trilhando um caminho, nós tínhamos, como diz Paulo de Tarso, uma nuvem de testemunhas que nos acompanhavam. Então, eram os espíritos que se compraziam naquilo que a gente fazia e eles caminhavam com a gente. De repente, nós resolvemos mudar o percurso, mudar o rumo, mudar a trajetória. Esses irmãos vão ficar com saudade da gente e vão tentar, muitas vezes, nos reconduzir àquela mesma estrada de equívocos, de sofrimento, muitas vezes de crimes que nós estávamos acostumados a vivenciar. Outra coisa importante, que é uma dica, é um instrumento muito interessante nesse processo de reforma íntima, é como é que eu vou perceber as minhas imperfeições? Como é que eu vou perceber as minhas deficiências? E muitas vezes nós focamos em nossas ações. É interessante observar as nossas ações. Mas as nossas ações, elas estão muito ligadas, às vezes, ao nosso ego, ligada à nossa vida consciente, que a gente pensa, que a gente analisa, não é? Por exemplo, depois de uma reunião, de uma palestra, de muito amor, a gente resolve fazer uma distribuição de mingau pelas pessoas, pelas ruas, para as pessoas em situação de rua. E aí, gente, vamos distribuir mingau? Vamos fazer a caridade, e aí todo mundo vai. É interessante, é uma ação. Mas muitas vezes, por trás disso, a caridade genuína ainda não está instalada. Aí de repente a gente chega lá na rua, tem aquela fila de irmãos necessitados, aí um vem e toma um copo de mingau. Daqui a pouco ele vai para a fila novamente, e quando chega ele novamente junto de nós, a gente fala: você já recebeu, rapaz? Que é isso? Os outros também tem que ter. Não vou dar mais não. Cadê a caridade? Hã? Isso é o quê? Uma reação. Então, mais eficaz do que observar as nossas ações, pontuo, é importante analisar as nossas ações. Mas mais eficaz é analisar as nossas reações. Porque são as nossas reações que trazem para a superfície aquilo que está escondido lá dentro e a gente não quer enxergar. Aquilo que está escondido e a gente não quer tocar, não quer mexer, está embaixo do tapete, deixa lá quieto. Mas é isso que precisa ser transformado. Então, qual é a minha reação quando alguém pisa no meu pé dentro do ônibus? Justamente naquela unha encravada. Qual é a minha reação quando eu chego no trabalho e o meu patrão diz: você está demitido? Qual é a minha reação? Quantas vezes a gente está assistindo televisão e de repente lá aparece um informe, né, dizendo que tal pessoa, um homem, estuprou uma criança de 8 anos de idade. Aí a pessoa vai e fala: ah, se eu pegasse ele tinha que morrer aos pouquinhos. Eu ia cortar em pedacinho, pedacinho para ele pagar o que ele fez. Já pensou? Essa pessoa com poder? Olha o que saiu lá de dentro. Qual é a nossa reação quando chega em casa e descobre que um ente querido faleceu? Uma pessoa que amamos nos traiu. É importante observar as nossas reações diante das situações, porque elas dizem profundamente de nós mesmos. Em que patamar nós estamos? Como estão os nossos sentimentos e as nossas emoções mais profundas? Então, é uma dica importante. Observar as ações e também as nossas reações, principalmente as nossas reações. Santo Agostinho, ele nos traz, está lá na Codificação Espírita,
Santo Agostinho nos traz uma dica muito interessante. Nesse processo de reforma íntima, de transformação, ele diz o seguinte: toda noite, antes de dormir, ele fazia a recapitulação do dia inteiro. Desde a hora que acordou até aquela hora que ele estava ali para dormir. E ele vai analisando o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Quais as oportunidades de fazer o bem que ele não aproveitou e quais as oportunidades de evitar o mal que ele não evitou. Se alguém tem o que se queixar dele, se ele faltou fazer alguma coisa. Ou seja, se nós fizermos isso todo dia, pensando muitas vezes o que fez de errado, corrigir amanhã, a queda que teve, tentar evitar amanhã, se nós fizermos isso todos os dias, para o restante do tempo que nós temos aqui na Terra, nós iremos dar uma caminhada muito boa. Iremos avançar. A reforma íntima dói, dói. Mas não deve ser com sofrimento, com martírio. Porque dor é uma coisa. Sofrimento, martírio é outra coisa. Não é verdade? A gente pode passar por um momento de dor, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira altruísta, aprendendo com aquela dor. Mas a gente pode muitas vezes ter uma dor e se lamentar, e se maldizer, e falar mal de Deus, e dizer que o mundo não presta. Aí há uma carga de sofrimento. Ou seja, a dor é natural do processo. O sofrimento é opcional. E a gente não pode esquecer do que nos disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que a nossa felicidade não está fora. Não é algo de fora que nos trará a felicidade. A felicidade é uma construção interna. O paraíso não está aqui, nem ali, nem acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Isso quer dizer que, se nós edificarmos esse reino dentro de nós, onde quer que estejamos, será o paraíso. A felicidade será a nossa companheira para o infinito. Nós seremos verdadeiramente herdeiros da imortalidade, filhos de Deus, colocando e expandindo a felicidade, a paz e o amor. Reforma íntima, tarefa diária, edificação do reino de Deus em nossos corações, nesse processo inevitável da evolução, do átomo ao anjo que um dia foi átomo. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro.